para mais um dia de leitura. Vamos ler Deuteronômio 19 ao 22. Primeiramente, vamos orar, né? Uma coisa que eu posso fazer aqui, peraí. Ok, bora orar. Se nosso Deus, nosso Pai, te pedimos Deus sobre nessa leitura, te agradeço, Deus, por tudo que você tem feito em nossa vida, pela noite de sono, por todas as coisas que você tem feito, enfim, ó Pai. Te agradeço por todo o livramento, por tudo, ó Pai, que você tem feito pelo alimento, que você tem nos ajudado, pelo fôlego de vida, enfim, ó Deus, pela vida. Te agradeço, Deus, por tudo, Pai. E te peço, Deus, que nos dê sabedoria para ler a tua palavra, que possamos cada dia mais ser edificado por ela, Pai. Te peço, Deus, que o Senhor nos dê maior, cada dia mais vontade de ler a tua palavra, que ela seja algo que venha a crescer em nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bora. Deuteronômio 19. As cidades de refúgio. Quando o Senhor seu Deus destruiu as cidades de refúgio. Deuteronômio 19. Vou ver se eu coloco um pouco mais zoom. Não vai ficar muito grande. Vai ficar um pouquinho grande, né? Ficou. Tá tamanho, legal. A cidade de refúgio. Quando o Senhor seu Deus destruir as nações cujo território ele lhes dá, vocês tomarão posse da terra e se estabelecerão nas cidades e casas que elas construíram. Construirão, peraí. Quando o Senhor seu Deus destruir as nações cujo território ele lhes dá, vocês tomarão posse da terra e se estabelecerão nas cidades e casas que elas construíram. Em seguida, separarão 3 cidades de refúgio na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Preparem estradas e dividam em 3 regiões a terra que o Senhor seu Deus lhes dá como propriedade. Com uma dessas cidades em cada região que tiver. Peraí. Peraí. Tô lendo tudo atrapalhado, né? Para lá. Vamos lá, vamos ler tudo de novo aqui. As cidades de refúgio. Quando o Senhor seu Deus destruir as nações cujo território ele lhes dá, vocês tomarão posse da terra e se estabelecerão nas cidades e casas que elas construíram. Em seguida, separarão 3 cidades de refúgio na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Preparem estradas e dividam em 3 regiões a terra que o Senhor seu Deus lhes dá como propriedade. Com uma dessas cidades em cada região. Uma cidade de refúgio para cada três. É isso. Para cada 3 cidades. Entendeu? Quem tiver matado alguém poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio e ficar a salvo. Isso se aplica a alguém que, sem intenção e sem mostrar hostilidade anterior, matar outra pessoa. Ele poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio e viver em segurança.
Se acontecer, por exemplo, de alguém ir com um vizinho cortar a lenha num bosque e quando um deles levantar o machado para cortar a árvore, o ferro do machado escapar do cabo, atingir a outra pessoa e causar sua morte, o homicida poderá fugir para uma das cidades de refúgio, a fim de salvar sua vida. Se, contudo, a distância até a cidade de refúgio for muito grande e acontecer que, irado, o parente encarregado de vingar a morte da vítima alcance e mate o homicida, o castigo não seria merecido, pois o fugitivo não mostrou hostilidade anterior à vítima. Por isso, ordeno que separem 3 cidades de refúgio. Se o Senhor seu Deus ampliar seu território, conforme jurou a seus antepassados, e lhes dê toda a terra que ele lhes prometeu, separem mais 3 cidades de refúgio. Ele lhes dará a terra se vocês cumprirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhes dou. E se sempre amarem o Senhor seu Deus e andarem em seus caminhos. Uma coisa que eu não vi. Ah, tá funcionando, beleza. Com isso, vocês evitarão a morte de inocentes na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, como herança. Do contrário, seriam culpados pelo sangue de inocentes. Se, contudo, alguém demonstrar hostilidade a seu vizinho, ficar à espreita dele e o atacar e matar, fugindo depois para uma dessas cidades de refúgio, as autoridades da cidade do homicida enviarão representantes à cidade de refúgio para trazê-lo de volta e entregá-lo ao vingador da vítima, para que ele execute o homicida. Não tenham pena dele. Eliminem de Israel a culpa de matar inocentes. Assim tudo irá bem com vocês. O interesse pela justiça. Quando tomarem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança, jamais roubem terras de outros, mudando de lugar os marcos de divisa de seus antepassados, já mudando o lugar dos marcos de divisa de seus antepassados colocaram. Ah, tá, que seus antepassados. Não, não condenem alguém por crime ou delito com base no depoimento de apenas uma testemunha. Os fatos a respeito do caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha mal intencionada se apresentar e acusar alguém de ter cometido um crime, tanto o acusador como o acusado comparecerão diante do Senhor, apresentando-se aos sacerdotes e juízes que estiverem serviço na ocasião. Os juízes farão uma investigação cuidadosa no caso. Se a testemunha fez acusações falsas contra o seu irmão israelita, apliquem-lhe a sentença que ela planejava para outra pessoa. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. O restante do povo ficará sabendo disso e terá medo de cometer tamanha maldade. Não tenham pena do culpado. Sua regra deve ser vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômios 20, né? Era 19. Deixa eu ver aqui. É do 19 ao 22, né? É, 19 ao 22. Normas acerca da guerra. Quando saírem para lutar contra os seus inimigos e enfrentarem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenham medo. O Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando se prepararem para a batalha, o sacerdote virá à frente e falará aos soldados. Dirá:
Ouçam, homens de Israel. Ao saírem hoje para lutar contra seus inimigos, sejam corajosos. Não tenham medo, nem se apavorem, nem tremam diante deles, pois o Senhor seu Deus vai com vocês. Ele lutará contra seus inimigos em seu favor e lhes dará vitória. Então os oficiais do exército se dirigir, se di, peraí. Então os oficiais do exército se dirigiram, meu Deus, né? Então os oficiais do exército dirigiram, nossa, velho, por que eu tô colocando um G antes do ri? Dirigirão, diri, dirigirão. Eita, trava-língua meu aqui, bateu forte. Aos soldados de Edirão. Alguém aqui acabou de construir uma casa, mas ainda não a dedicou. Peraí. Ah, tá, ele tá perguntando, né? Então os oficiais do exército se dirigirão aos soldados e dirão: Alguém aqui acabou de construir uma casa, mas ainda não a dedicou? Se houver alguém nessa situação, vá para casa. Se você morresse na batalha, outra pessoa dedicaria a sua casa. Alguém aqui acabou de plantar uma videira, mas ainda não comeu desses frutos, dos seus frutos? Se houver alguém nessa situação, vá para casa. Se você morresse na batalha, outra pessoa comeria dos primeiros frutos. Alguém aqui acabou de ficar viúvo de uma mulher, mas ainda não se casou? Vá para casa e tome a mulher como esposa. Se você morresse na batalha, outra pessoa a tomaria como esposa. Os oficiais também dirão: Alguém aqui está com medo ou angustiado? Se estiver, vá para casa antes que amedronte mais alguém. Quando os oficiais terminarem de falar nom- aos soldados nomearão comandantes para as tropas. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para atacá-la, primeiro proponham paz a seus habitantes. Se eles aceitarem suas condições e abrirem as portas, todo o povo dentro da cidade os servirá como os servirá com trabalhos forçados. Se eles recusarem a proposta de paz e se prepararem para a luta, cerquem a cidade. Quando o Senhor seu Deus lhes entregar a cidade, matem à espada todos os homens. Contudo, poderão tomar para si as mulheres, as crianças, os animais e tudo que acharem na cidade. Poderão aproveitar todos os despojos dos inimigos que o Senhor seu Deus entregou em suas mãos. Essas instruções se aplicam somente às cidades muito distantes, e não às cidades dos povos que vivem na terra que vocês entrarão. Nessas cidades que o Senhor lhes dá como herança, destruam todo ser vivo. Destruam completamente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, conforme o Senhor seu Deus lhes ordenou. Isso evitará que os povos da terra os ensine a imitar os atos detestáveis que eles praticam quando adoram seus deuses, coisas que fariam vocês pecarem contra o Senhor seu Deus. Quando cercarem uma cidade e a guerra se prolongar, não cortem as árvores, não cortem as árvores com machados. Comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Caso as árvores são, acaso as árvores são inimigos para que vocês as ataquem? Interessante, né? Acaso as árvores são inimigos para que vocês as ataquem? Desculpa, mas é engraçado essa parte. Corte apenas as árvores que vocês sabem que não dão frutos. Usem-nas para fazer o equipamento necessário no cerco da pré. Cortem apenas as árvores que vocês sabem que não dão frutos e usem-nas para fazer o equipamento necessário no cerco à cidade inimiga até que ela caia. 21.
Deuteronômios. Casos de homicídio não resolvido. Caso de homicídio não resolvido. Quando estiverem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, e alguém for encontrado morto no campo e não se saiba quem o matou, as autoridades e os juízes medirão a distância do local onde está o cadáver até as cidades vizinhas. Quando se determinar qual é a cidade mais próxima, as autoridades da cidade escolherão do rebanho uma novilha que nunca tenha sido usada para trabalhar no campo e nunca tenha puxado um arado. Levarão a novilha a um vale que não tenha sido lavrado nem semeado e pelo qual passe um ribeiro. Ali no vale quebrarão o pescoço da novilha. Os sacerdotes levitas se aproximarão, pois o Senhor seu Deus os escolheu para servirem diante dele e se pronunciarem bênçãos em seu nome. Cabe a eles decidir todos os casos legais e criminais. As autoridades daquela cidade lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado, e dirão: Nossas mãos não derramaram o sangue dessa pessoa, nem vimos o crime acontecer. Ó Senhor, perdoa o teu povo Israel, o qual libertaste. Não culpes o teu povo pela morte de um inocente. Assim serão absolvidos da culpa pelo sangue da pessoa. Desse modo, vocês removerão do seu meio a culpa da morte da vítima e farão o que é certo aos olhos do Senhor. O casamento com uma prisioneira. Casamento com uma prisioneira. Quando vocês saírem para guerrear contra seus inimigos, e o Senhor, seu Deus, entregá-los em suas mãos, e vocês os fizerem prisioneiros, pode acontecer de algum de vocês vir uma mulher bonita entre os cativos, sentir-se atraído por ela e desejar casar-se com ela. Se, nesse caso, leve-a para casa, onde ela raspará a cabeça, cortará as unhas e trocará as roupas que estava usando quando foi capturada. Ela ficará em sua casa, mas mas você deixará que ela fique de luto pelo pai e pela mãe por um mês inteiro. Depois disso, você se casará com ela. Passará a ser seu marido, e ela será sua esposa. Se depois do casamento ela não o agradar, liberte-a. Não a venda nem trate como escrava, pois você a humilhou. Direito do filho mais velho. Se o homem tiver duas esposas e amar apenas uma delas, mas ambas lhes derem filhos homens, e o filho mais velho for da esposa que ele não ama, quando dividir sua herança, o homem não poderá dar a porção maior ao filho da esposa amada, como se este fosse o filho mais velho. Terá de reconhecer os direitos do filho mais velho da esposa não amada, dando-lhe a porção dobrada. Ele é o primeiro filho do vigor de seu pai, e os direitos do filho mais velho lhe pertencem. Como lidar com um filho rebelde? Como lidar com um filho rebelde? Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece ao pai nem à mãe, apesar que eles o disciplinarem, o pai e a mãe levarão o filho até a porta da cidade e dirão às autoridades ali reunidas: Este nosso filho é teimoso e rebelde, e se recusa a obedecer. É mau caráter e vive bêbado. Então, todos os homens da cidade o executarão por apedrejamento. Desse modo, vocês eliminarão o mal de seu meio, e todo Israel ficará sabendo disso e temerá. Outras normas. Se alguém cometeu um crime
que mereceu, peraí, se alguém cometeu um crime que merece a pena de morte e, por isso, foi executado e pendurado numa árvore, não deverá permanecer pendurado ali durante a noite. Enterrem o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Desse modo, vocês evitarão a contaminação da terra que o Senhor seu Deus lhes dá como herança. Deuteronômio 22. Se você vir, se você, se, se você vir solto, se você ver, não é? Se você ver solto por aí um boi ou ovelha de um israelita, não fuja de sua responsabilidade. Devolva, devolva o animal ao dono. Se o dono não morar por perto ou se você não o conhecer, leve o animal para sua casa e fique com ele até o dono vir procurá-lo. Então devolva o animal. Faça o mesmo, faça o mesmo se encontrar um jumento, uma peça de roupa ou qualquer outra coisa que alguém tenha perdido. Não fuja de sua responsabilidade. Se você vê um jumento ou um boi de um israelita caído no caminho, não o ignore. Vá e ajude o dono a levantar o animal. A mulher não deve usar roupas de homem, e o homem não deve usar roupas de mulher. Quem age desse modo é detestável aos olhos do Senhor, seu Deus. Se acontecer de você encontrar um ninho, se acontecer de você encontrar o ninho de um pássaro numa árvore ou no chão, e houver nele filhotes ou ovos que a mãe esteja chocando, não leve a mãe, não leve a mãe junto com os filhotes. Leve os filhotes, mas deixe a mãe, para que você prospere e tenha vida longa. Quando você construir uma casa, quando você construir uma casa nova, coloque parapeito em torno do terraço. Desse modo, se alguém cair do terraço, você e sua família não. Peraí. Ah, tá. Quando você construir uma casa nova, coloque um parapeito em torno do terraço. Desse modo, se alguém cair do terraço, você e sua família não serão culpados pela morte da vítima. Não plantem nenhuma outra semente entre as videiras de seu vindeiro, em seu videiro. Se o fizerem, estarão proibidos de usar tanto as uvas desse videiro como o fruto da outra plantação que semearam. Não arem a terra com um boi e um jumento presos. Não are a terra com um boi e um jumento presos ao mesmo tempo. Não usem roupas feitas de fios de lã e linho entrelaçados. Coloquem franja. Peraí. Interessante isso aqui, né? Ah, tá. Que é o mesmo tipo da roupa dos sacerdotes, né? Isso aqui. Não, esse aqui, ó. Coloquem franjas nas quatro pontas do manto com o qual vocês se cobrem. Normas acerca da pureza sexual. Se o homem se casar com uma mulher e depois de ter relações com ela, rejeitá-la e acusá-la publicamente de conduta vergonhosa, dizendo: quando me casei com essa mulher, descobri que ela não era virgem. Então o pai e a mãe da mulher levarão a prova da virgindade da filha até a porta da cidade, onde as autoridades estarão reunidas. O pai lhes dirá: dei minha filha em casamento a este homem, e agora ele a rejeitou. Acusando-a,
de conduta vergonhosa, dizendo: descobri que sua filha não era virgem. Aqui está, porém, a prova da virgindade de minha filha. Então os pais estenderão o lençol da filha diante das autoridades, e eles pegarão o homem e o castigarão. Também lhe aplicarão uma multa de 100 peças de prata que ele pagará ao pai da mulher, uma vez que acusou publicamente de conduta vergonhosa uma virgem de Israel. Uma virgem de Israel. Ele continuará a ser esposa, ela continuará a ser esposa do homem, e ele jamais poderá se divorciar dela. Mas se as acusações do homem forem verdadeiras e ele puder provar que a mulher não era virgem, então ela será levada até a porta da casa de seu pai e ali será executada por apedrejamento pelos homens da cidade. Ela cometeu um crime vergonhoso em Israel, praticando imoralidade sexual enquanto vivia na casa de seus pais. Desse modo, vocês eliminarão o mal de seu meio. Se um homem for flagrado cometendo adultério e a mulher ter. Peraí. Se o homem for flagrado cometendo adultério, ele e a mulher terão de morrer. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Se um homem. Peraí. Se, se um homem encontrar uma moça virgem, prometida em casamento, e tiver relações sexuais com ela dentro da cidade. Peraí, se um homem encontrar uma moça virgem, prometida em casamento, e tiver relações sexuais com ela dentro da cidade, levem os dois para a porta da cidade e executem-nos por apedrejamento. A mulher é culpada por não, a mulher é culpada porque não gritou por socorro, e o homem deverá morrer porque humilhou a esposa de outro homem. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Mas se o homem encontrar a moça prometida em casamento no campo e a violentar, somente o homem deverá ser morto. Ah, tá, no campo, né? No campo, lugar mais longe das pessoas, né? Aí ela pode gritar e, enfim, eu entendi. Não faça nada à moça. Não cometeu crime algum que mereça a pena de morte. É tão inocente quanto uma vítima de homicídio. Uma vez que o homem a violentou no campo, devem se presumir que ela gritou. É isso mesmo que eu estava pensando. Mas não houve quem a socorresse. Se o homem tiver relações com uma moça virgem, mas se não. Peraí, se um homem tiver relações com uma moça virgem, mas que não esteja prometida em casamento, e eles forem descobertos, o homem pagará ao pai da moça 50 peças de prata. Uma vez que ele humilhou a moça, se casará com ela e jamais poderá se divorciar. Nenhum homem tomará por mulher alguém que foi esposa de seu pai, pois isso desonraria seu pai. É isso, terminamos por hoje. Vamos ler amanhã, Deuteronômio 23 ao 26. Terminamos, graças a Deus. Até amanhã, se Deus quiser, abençoe vocês.